boa noite. Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E realmente é com muita alegria que nós entramos no teu lar para trazer uma palavra de fé, de esperança, de amor, a palavra de Deus que pode mudar a tua vida. Agora nós vamos para o intervalo com uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Eita, com seu dinheiro já não dá pra nada. Recebeu ontem e nem pagou o aluguel. A prestação do seu fogão está vencida e na tendinha seu Toninho disse: irmão, cadê o meu? O gás secou e o agiota está na porta. Falta alimento e vestes para os filhos seus. Eu vejo que você não é abençoado, está sendo amaldiçoado porque está roubando a Deus. Escute bem, há vários tipos de demônio. Tem o que sai somente em nome de Jesus. Mas quando trata-se de uma legião, o caso é sério, é diferente, é com jejum e oração. Mas há um tipo que é muito mais perigoso. Jejum e oração não faz ele fugir. Está escrito que é Deus quem repreende. Quando você der o dízimo, essa miséria vai sair. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai mudar tudo hoje em diante em sua vida, porque Deus vai repreender o devorador. Agora que você já é um dizimista, comece a mudar de vida, tudo novo se formou. Se o seu desejo é ter uma vida abençoada, saiba que é dando que você vai receber. Mas se você fechar a mão como fazia, vai voltar tudo de novo, quem avisa amigo é. Sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Para que haja abundância em sua casa e tudo em sua vida mude para melhor, é necessário que você faça a sua parte, abrindo a mão para a obra, sendo fiel ao Senhor. Você vai ver que vai chover no seu deserto, tudo que é seu Deus vai fazer multiplicar. E onde pisa o seu pé é terra sua, tome posse da vitória que hoje o Senhor te dá. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite, a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar, receba se você precisa. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nesse momento eu quero fazer uma reflexão na Palavra de Deus, e essa palavra está escrita no profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, somente a primeira parte. Eu quero ler nas três traduções da Bíblia, na linguagem de hoje, na atualizada e na revista e corrigida. Na linguagem de hoje diz assim:
Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Que palavra dura, né? Na Revista Atualizada diz assim: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. E na Corrigida diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Muito interessante essa palavra. Eu quero colocar essa palavra em nós fazermos uma reflexão sobre o que é a obra de Deus. Por que é maldito todo aquele que faz a obra de Deus? Então, preste atenção que nós vamos aprender juntos nesse momento sobre essa situação. Eu quero, em primeiro lugar, falar sobre, na Revista Corrigida, que fala sobre fazer a obra de Deus fraudulentamente. Fraudulento é aquele que há fraude. E fraude é um ato praticado de má fé, engano, falsificação. Muito bem. A palavra maldito ou maldição, ela é o oposto da bênção. E bênção em hebraico significa barak, que significa abençoar, conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade e muitos frutos e multiplicação. Já por sua vez, a palavra maldição, ela é praga, resultado da desobediência. É falar mal do que Deus falou bem. É lançar palavras destrutivas naquilo que Deus jamais falou, da maneira da qual nós estamos falando. É uma pessoa deixar que sua vida seja um instrumento nas mãos do nosso inimigo, o diabo. Na palavra de Deus também fala em amaldiçoar, significa rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar, difamar. Muito interessante que são palavras que denotam comportamentos, atitudes e que muitas vezes nós não compreendemos. Ou seja, toda vez que alguém tenta rebaixar alguém, tenta desprezar alguém, zombar de alguém, ridicularizar de alguém, difamar de alguém, na verdade essa pessoa está amaldiçoando essa outra pessoa. E aí entra a lei que é da física e também espiritual, a lei da ação e reação, a lei da semeadura e da colheita, ou seja, tudo que nós fizemos, nós vamos colher uma hora. Então, no momento que nós estamos fazendo isto, tendo esse comportamento, automaticamente nós vamos receber também esse comportamento, ou seja, a maldição. Nós vamos estar atraindo para nossas vidas a maldição. Precisamos sempre abençoar, jamais amaldiçoar ninguém. Então, de que forma essa maldição ela entra em nossa vida? Principalmente pela boca, ou seja, pela língua, pela forma como nós falamos. Quantas coisas que nós falamos e às vezes sem pensar, né? A palavra de Deus diz que a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras, elas podem ser fonte de bênção ou de maldição, fonte de vida ou de morte. Temos que repensar muito antes de falar. Pensar muito antes de falar é uma coisa muito interessante. A palavra de Deus diz também que um louco, quando se cala, passa-se por sábio. Quantas pessoas insensatas agem com loucura, falando o que não deve na hora errada. A palavra de Deus também diz que uma palavra certa, na hora certa, é como uma maçã de ouro num vaso de barro. Ou seja, há muito valor na palavra certa, na hora certa. Então sejamos sábios em não amaldiçoar ninguém através da nossa língua, através das nossas palavras, mas também sejamos sábios porque quando nós amaldiçoamos, mesmo sem querer amaldiçoar, recebemos a maldição também para nossas vidas. E muitas vezes nós não compreendemos porque muitas coisas das nossas vidas, elas não vão para frente, porque há ligaduras, há prisões que precisam ser abertas, há ligas fortes que nos fazem ficar presos ao passado, a pessoas. E muitas vezes essas ligas, essas ataduras, essas correntes, essas algemas foram por motivo de eu ser insensato no falar.
eu não só amaldiçoei alguém por palavra, muitas vezes sem querer, mas também recebi a maldição para a minha vida. Mas a palavra de Deus diz aqui que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então a síntese do programa de hoje é: o que é fazer a obra de Deus? Ou seja, eu preciso compreender isso, porque se eu não fizer a obra de Deus, eu estou sendo maldito. Então é muito interessante compreender o que a palavra de Deus nos quer dizer. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, diz assim a palavra de Deus: dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, as pessoas que estavam próximas a Jesus questionaram Jesus: o que é a obra de Deus então? E na verdade hoje nós queremos saber também o que é fazer a obra de Deus. Aí Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a obra de Deus é acreditar em Deus, é crer em Jesus, que Ele é o nosso Salvador. É crer em Jesus e na obra dele, crer em Jesus e nas suas palavras, crer em Deus e na Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia Sagrada contém a doutrina, a palavra de Deus, contém uma bússola para nos orientar, para que nós não ficamos perdidos. A palavra de Deus, ela é como uma lâmpada que faz com que nós não venhamos a ficar no escuro e tropeçar e cairmos e de repente nos machucarmos. É como uma bússola que nos dá uma orientação de onde nós estamos e para onde nós vamos. A palavra de Deus é fonte de vida eterna. Então, fazer a obra de Deus é crer em Jesus, crer nos seus ensinamentos, crer na sua palavra. Nós vamos tentar compreender algumas coisas que Deus, em sua palavra, tenta nos orientar, nos mostrar. E se nós formos pessoas inteligentes, e se nós tivermos o discernimento de Deus, vamos procurar colocar em prática. E quem vai ser abençoado? Sou eu mesmo. A minha família vai ser abençoada através das minhas atitudes. Então, quando eu não sou um bom marido, eu não estou crendo em Jesus, ou seja, eu não estou fazendo a obra de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 25 em diante: maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela morreu, por ela se entregou. Que palavra! Pastor, é uma palavra muito bonita, eu já ouvi já alguma vez, alguém já me falou isso, mas como é que pode alguém amar outra pessoa de tal maneira que esteja pronto, esteja preparado para morrer por outra pessoa? Eu não consigo pensar nisso, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Eu não estou disposto a morrer pela minha esposa. Talvez você pense nisso, homem que me escuta, que me vê nesse momento. E realmente, humanamente, é impossível você pensar dessa forma, porque esse amor que a Bíblia fala não é um amor humano, não é um amor sensual, não é um amor que é limitado pelas nossas limitações humanas. Esse amor é um amor chamado amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial. Ou seja, é impossível alguém amar dessa forma se não estiver cheio da presença de Deus. Quando Deus entra em nossa vida, e a Bíblia diz que Deus é amor, então a essência, o caráter, a natureza de Deus é amor. Nós ficamos cheios da presença de Deus, e cheio da presença de Deus nós vamos amar as pessoas que estão à nossa volta, principalmente a nossa esposa, principalmente aquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Mas pastor, como realmente eu posso amar a minha esposa? Como eu posso expressar o meu amor por ela? É muito simples, querido.
quando você a reconhece, quando você leva flores, quando você muitas vezes procura ir no shopping com ela, ir no mercado com ela, talvez até seja difícil para você. Eu também sou homem e eu sei como é difícil às vezes para nós homens nos sujeitarmos a certas coisas, mas nós fizemos e nós fazemos isso porque amamos. Então amar não é apenas sentimento, amor é prática, é vida. Quando nós lavamos um prato, lavamos a louça, quando nós fazemos a comida, quando nós procuramos ajudar ela no trabalho, nas coisas de casa, nós estamos demonstrando amor prático e real e ela se sente valorizada. Cada pessoa expressa uma forma de amor. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de receber presentes, outras gostam e se sente amada quando alguém a valoriza, praticando, fazendo um serviço. Há linguagem diferente de amor, mas o mais importante é que nós possamos realmente expressar o nosso amor por essa pessoa que Deus colocou ao nosso lado. E quando nós amamos dessa forma, é muito mais fácil o nosso lar ser um pedacinho do céu. Quem não quer ser feliz? Quem não quer chegar em casa e poder ser tratado como se fosse um rei? Poder ser recebido com festa? Ah, pastor, mas eu sou recebido com festa somente com o meu cachorro. Ele vem abanando o rabo e não importa o que eu faço, ele nunca deixa de me amar. Mas quem sabe, se você também amar a tua esposa dessa forma, com esse amor, o amor de Deus, quem sabe ela também vai receber você com festa. Quem sabe ela também vai permanecer ao teu lado, tomar um chimarrão bem gostoso com você. Quem sabe ela também vai estar contigo e estar contigo em alegria. Amados, nós vamos continuar indo o programa falando sobre as formas de crer em Deus, e esta é apenas a primeira. Também, mulher, você que me ouve, nós vamos falar agora no próximo bloco sobre como amar a Deus, como obedecer e fazer a sua obra, o que é fazer a obra de Deus. E você vai compreender que se realmente você tem um marido que te ama, é muito mais fácil você se sujeitar a Deus e também ao seu marido. Nós vamos falar isso no próximo bloco. Aguarde. Linda que vivia na igreja, cantava belos hinos de louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham um brilho reluzente, refletindo o amor. Mas o inimigo armou um laço e sobre ela jogou. Então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. A carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. As lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa
Teresa, pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor que, cheio de palavras, lhe fazia falsas juras de amor. Então, de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Volta pra Jesus, mulher. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora com o rio, se deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. No bloco anterior nós falamos sobre como fazer a obra de Deus, ou seja, nas questões práticas dessa situação. E nós falamos primeiramente sobre o marido, que o marido, quando ama de uma forma incondicional, sacrificial, o amor ágape, o amor que vem de Deus, ele está automaticamente praticando e fazendo a obra de Deus. Mas também falamos sobre vocês, mulheres, ou seja, mulheres, a Bíblia diz: sujeitai-vos a vossos maridos, sede submissos a vossos maridos. E talvez você que me ouça diz ou pense: mas pastor, esse meu marido, para ser um cavalo só falta as ferraduras. Esse meu marido me bate, esse meu marido é um cavalo, ele é estúpido, meu marido ele é ausente, esse meu marido não me ajuda em casa, esse meu marido só tem direitos, esse meu marido me ofende, ele faz tudo o que ele quer durante o dia e ainda chega à noite e ainda ele quer amor. Como eu vou amar um homem desse? Querida, em primeiro lugar, eu até coloquei por ordem: se o teu homem, o teu marido, ele for um homem de Deus, ele buscar a Deus e se encher da presença dele, ele vai te amar e vai te tratar como uma princesa, porque toda mulher é uma princesa. Mas pastor, como isso? Muito simples. A palavra de Deus diz que o nosso Pai Celestial, nosso Deus, Ele é Rei e nós somos seus filhos. Ou seja, você que me assiste, que é filha de Deus também, você é princesa e os homens príncipes. Então tem que ser tratado com nobreza, com respeito, com atenção. Então quando você é amada, e amada daquela forma que nós falamos no bloco anterior, é muito difícil você não se sujeitar. Como você não vai se alegrar de estar diante, ao lado de um homem desse, que te trata com respeito, com carinho, te dá segurança? Automaticamente o respeito, a submissão, ela é automática na tua vida. E quando você faz isso, você está atraindo para você e para o seu lar bênção de Deus. Mas pastor, e quando eu não me submeto? Infelizmente, eu não posso mentir.
você atrai maldição para o seu lar. Assim também quando o marido não ama, dessa forma ele atrai maldição para o seu lar também. Mas nós queremos falar não da maldição, mas da bênção em estar diante de Deus e cumprir a sua palavra. Também quando sou um filho, mas não sou um bom filho e não obedeço aos meus pais, eu não estou fazendo a obra de Deus. A palavra de Deus também diz, aqui no livro de Efésios, que nós estamos lendo, no capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, é o primeiro mandamento com promessa. E esse mandamento ainda por cima, ele nos garante uma vida longa, sucesso, prosperidade. Ou seja, é bom ser um bom filho. E aquele que é um bom filho certamente será um bom esposo. Aquela que é uma boa filha certamente será uma boa esposa. Então tem promessa de bênção para sermos bons filhos. Mas também no versículo 4 fala assim também em relação aos pais. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que palavra interessante. Não provoque o vosso filho a ira, mas criai-o na disciplina. A palavra de Deus também diz no livro de Provérbios 22:6, diz assim, que nós devemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E mesmo depois que ele crescer, ele não vai se desviar dele. Ou seja, tudo que nós estamos plantando, não só através das nossas palavras, mas principalmente através do nosso exemplo. Porque as palavras convencem, o exemplo arrasta. Quando nós falamos algo, mas não praticamos, não vivemos, os nossos filhos de hoje, principalmente os nossos filhos de hoje, eles não são bobos. Eles olham e veem a incoerência entre o que nós estamos falando e o que nós estamos vivendo. Quando nós vivemos a nossa vida, o nosso testemunho pessoal é muito mais forte, grita mais alto do que as nossas palavras. Que nós possamos realmente poder expressar em ações, em atitudes, e que nossos filhos, através das nossas atitudes, possam querer seguir o exemplo do pai e da mãe. Que nossos filhos não precisem de heróis, de referências. Que a referência dos nossos filhos seja você, papai, que está me ouvindo. Seja você, mamãe. Que o teu filho, que a tua filha queira realmente te copiar. Que ele te veja como um herói, porque ele vê que você realmente vive o que prega e prega o que vive. Isso sim é amor. A obra de Deus então é crer em Jesus, mas também fala em relação ao trabalhador, em relação ao patrão. Quantas pessoas a gente vê hoje que querem apenas salário, mas não querem trabalhar? Diante do patrão, eles se esforçam, eles fazem, acontecem, mas quando o patrão tira os olhos, é uma negação. Eles fazem a obra e fazem um serviço relaxado, porco. Me perdoe pela expressão, querido, mas é o que a gente vê por aí. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, temos que fazer com excelência. Temos que fazer como se fosse para o Senhor. Faça bem feito. Mas pastor, o meu patrão, ele é horrível, tu não conhece ele, mas faça bem feito. Quem sabe o teu serviço vai ser admirado por outros e você possa ter outras opções de emprego, mas enquanto você estiver lá, faça bem feito, faça o melhor possível, porque Deus está te vendo. E a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, temos que fazer como se fosse para Deus. E Deus não necessita de porcaria.
Vamos fazer algo bem feito, vamos fazer algo bom, vamos fazer algo que é agradável, vamos fazer algo que as outras pessoas olhem e digam, meu Deus do céu, você é um excelente profissional. E você vai dizer assim, eu faço para Deus, eu faço o melhor. Não importa se o meu patrão não me valoriza, não importa se as pessoas que estão ao meu lado não me valorizam, Deus me valoriza. E é assim que tem que ser. Só assim você vai crescer profissionalmente e você vai estar dentro da palavra de Deus. Ou seja, fazendo a obra de Deus, sendo um bom trabalhador. Mas também para você, patrão, você deve, e principalmente se você for cristão, você que me ouve, você deve valorizar, elogiar o trabalho do teu subordinado, do teu cooperador, da pessoa que Deus colocou ao teu lado para te ajudar na tua empresa. Não importa. Eu sei que às vezes as pessoas elas falham conosco, mas você tem que ser superior a isso. Você tem que corrigir, tem que auxiliar, tem que ajudar essa pessoa, mas também tem que elogiar. Um elogio é muito importante para qualquer um. Imagina muitas vezes para aquele que está recém-iniciando. Um elogio pode fazer com que ele venha trabalhar melhor, mais e melhor. Então faça isso também. Mas eu não posso deixar de falar em relação de fazer a obra de Deus relaxadamente, também na igreja. Ah, queridos, quantas pessoas que infelizmente se dizem cristãos, compram e não pagam. Quantas pessoas se dizem cristãos e vão na igreja e às vezes em casa tem um testemunho péssimo, batem na esposa, gritam, não são controladas. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que nós precisamos ser luz, sal. A Bíblia diz que nós somos cristãos, que significa pequenos cristos, parecidos com Cristo. Uma boa pergunta para você e para mim também, isso serve para mim. Em todas as circunstâncias da vida, perguntar o que Jesus faria no meu lugar, naquele momento, nessa circunstância específica. O que Jesus faria, o que Jesus falaria, como ele se comportaria. Ou seja, isso é ser cristão, é andar nos passos de Jesus. Não vamos fazer a obra de Deus de qualquer forma. Não vamos fazer a obra de Deus relaxadamente. Existe um ditado bem interessante que diz que o maior obstáculo para a implantação do reino de Deus para o Evangelho é a incoerência entre o que é falado e o que é praticado. Ou seja, que nós possamos pregar o que nós vivemos e que nós possamos viver o que nós pregamos. Que nós possamos realmente cumprir a obra de Deus com excelência, com a perfeição, a melhor forma possível. Para quê? Para que Deus seja exaltado. Para que as pessoas que estão à nossa volta possam olhar e dizer, meu Deus do céu, eu quero ser que nem essa pessoa. Se Deus existe, agora eu creio, porque Deus fez uma mudança, uma transformação na tua vida, na minha vida. Ou seja, as pessoas não podem ver Deus, pelo menos não diretamente. Mas quando as pessoas olham e veem a mudança, a transformação de mente, a transformação de vida que nós temos, elas começam a compreender e entender que há um Deus poderoso que muda as pessoas. Então não faça a obra de Deus relaxadamente. E fazer a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. É crer em Deus e na sua palavra. Seja um bom pai. Seja uma boa mãe. Seja um bom marido. Ame a sua mulher. Respeite a sua mulher. Valorize a sua esposa. Mulher, esteja ao lado do teu marido. Que ele se sinta seguro com você ao seu lado. Que você realmente possa dar para ele aquela confiança, o reconhecimento que ele tanto necessita. Você, filho, honra teu pai, respeite a tua mãe,
É uma promessa de Deus que você vai ter sucesso e vida longa e próspera nessa terra. Você, empregado, faça tudo para o seu patrão como se fosse para Deus. Faça sempre o melhor. Você, patrão, valorize o teu empregado, elogie o teu empregado. Só assim nós estaremos cumprindo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Espero que nós possamos ter ajudado você a crescer um pouco mais no entendimento da palavra de Deus e que essa palavra produza vida na tua vida. Nós vamos orar nesse momento agora. Se possível, feche os teus olhos. Querido amado Senhor, eu coloco, ó Pai, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, ó Deus, essa programação. Traga vida para essa pessoa. Retira, Senhor, toda a tristeza, talvez, que alguém esteja nesse momento sentindo. Retira toda a solidão, todo o medo, ó Pai, toda a dúvida. Opera, Senhor, um sobrenatural na vida dela, trazendo paz e alegria ao seu coração. Que ela possa olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé. E que ela possa ter, Senhor amado, um dia maravilhoso em Tua presença. E uma noite de sono restabelecedora para a honra e glória do Teu nome, em um nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Este não falha com ninguém, é Jesus de Nazaré. Jesus, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e carinho me dá a certeza que eu nunca estive sozinho. Jesus, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso
que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo.